A nossa aula de hoje é para os amantes da língua portuguesa, ou até mesmo para você que não tem muita habilidade com essa língua aqui, principalmente quando falamos de gramática. Eu quero trazer aqui uma forma de simplificar, principalmente o entendimento aqui de um tema chamado de correlação aqui dos tempos verbais. Vamos aprofundar isso na aula de hoje. Eu sou Kelly, venho te fazer o convite aqui, já se inscrever no canal, ativar o sininho. E além de você receber os nossos vídeos aqui quando saem, você ajuda o nosso canal a continuar trazendo mais vídeos como esse, para que você possa também evoluir, conseguir alcançar novos rumos aqui nos seus estudos, combinado? Então, ajude a gente, deixa a chuva de likes, se inscreva no canal e, claro, compartilhe com seus amigos, aquele seu amigo concurseiro que precisa de uma ajuda na hora mais importante, beleza? Vamos lá, sem demoras aqui, vou abrir com vocês o nosso esquema mental. Bom, hoje a nossa aula é a aula 7 aqui, falaremos aqui sobre correlação dos tempos verbais, como anunciei, tá? A gente vai entender aqui de correlação aqui, que é uma forma muito intuitiva a princípio, tá? A gente vai ver aqui prática de exercício atrás de exercício, em breve a gente vai trazer um vídeo aqui para vocês só resolvendo questões, principalmente desse assunto, como eu disse, é muito intuitivo, então a gente tem que praticar. Quanto mais praticarmos, melhor será. Então, hoje a gente vai ver que nós vamos encontrar verbos aqui que vão ter o mesmo tempo e até mesmo o mesmo modo, tá? Então, eles vão poder se relacionar. Por exemplo, eu tenho a frase, sei que quero passar. Deixa eu ver se ela tá aqui para acompanharmos. Ela não vai estar aqui nesse primeiro momento, mas eu vou falar para vocês aqui. Inclusive, vou pedir para que vocês anotem, tá? Sei que quero passar, veja o sei, né? Depois, sabia que queria passar, agora aqui a questão do sabia. Saberei se conseguirei passar, né? E jurava que era maluca, né? Uma outra forma também de a gente poder ver. Tá, então a gente vai ver que eles conseguem se relacionar aqui, principalmente o verbo sei, né? Saber aqui, ele vai apresentar aqui essas correlações aqui para a gente poder analisar. A regra que devemos guardar aqui é que o verbo na oração principal, em algum tempo do pretérito, no caso do indicativo aqui nesse caso principalmente, ele vai ser um verbo aqui, principalmente apresentando da subordinada substantiva, tá bom? Vai ser introduzida por uma conjunção integrante, o nosso que, tá? E substituível aí por isso, tá? E a gente vai olhar isso para qualquer tempo, verbal do indicativo também, como no caso aqui de eu pegar disse, dizia, dissera, né? Aí eu falo que o homem roubava, roubara, roubará, roubaria. Olha só como ele se desdobra. Esse eu acredito que eu coloquei aqui. Não coloquei também, mas eu vou deixar aqui para vocês, ó. Vou abrir um aqui embaixo, ó. Deixa eu até aqui colocar. Sei, sabia, saberei, jurava, né? Essa é uma possibilidade aqui. Aí depois eu vou colocar dentro do qualquer tempo verbal aqui do indicativo, eu posso usar disse, dizia e até mesmo dissera, tá? Aí eu vou deixar aqui o sempre neutro, que é que o homem. Aí o final eu posso colocar também nos tempos, veja só, observe. Roubava, roubara, roubará e roubaria. Disse que o homem roubava, dizia que o homem roubara, dissera que o homem roubará ou dissera que o homem roubaria. Observa como isso acontece aqui, tá bom? A gente vai ver e encontrar aqui, meus queridos, deixa eu até colocar aqui, que vocês não vão enxergar, né? Esperto, eu também, né? Pronto, agora dá para vocês pegarem, tá? Aqui com sei, sabia, saberei. Pronto, tá? Para vocês poderem anotar aí. Mas eu dou até um pausa aí, porque eu vou continuar aqui. Eu vou encontrar muitas
combinações aqui possíveis. Isso eu tenho que ter clareza, né? Porque eu vou ter que levar aqui algo muito importante comigo. Não posso esquecer de encontrar a coerência entre esses tempos, porque essa coerência aqui, ela é fundamental, é minha chave importante aqui, principalmente para que a gente possa fazer sentido no que a gente está falando, né? Imagina eu falar uma coisa e ninguém entender. Não é legal, né? Então a gente tem que buscar sempre aqui a coerência, né? Principalmente quando eu falo aqui sobre o tempo verbal aqui do indicativo, como esse exemplo que eu disse do disse, dizia, disseram, tá bom? Bom, a gente vai encontrar alguns exemplos possíveis, tá? Quando eu falar, por exemplo, se eu pudesse, teria um cão, né? Eu tô falando de uma hipótese aqui, né? Se eu pudesse, eu teria um cão, na hipótese aqui. Cantei porque eu quis. Aqui é uma ação acabada, né? Cantei, acabou, porque eu quis. Acabou também. E leio porque estudo, né? O nosso hábito aqui, que a gente faz, inclusive, aqui muito na vida, né? Nós concurseiros, nós temos esse hábito de ler, né? Porque faz parte. Ou ainda, se eu pudesse, faria. Olha lá o exemplo que tá aqui em cima, né? Que eu coloco aqui. Se eu pudesse, faria. Também pode ser, se eu puder, farei. Ou ainda o caso possa, né? Caso eu possa, farei, tá? Eu vou sempre buscar aqui, queridos, a necessidade de adaptar, seja os verbos quanto as pessoas aqui na nossa relação exemplo, né? Eu vou encontrar isso, tá? Eu coloquei aí também os exemplos, sabia que queria passar, saberei se conseguirei passar, jurava, né, que você era maluco, né? Foi os exemplos que eu dei, coloquei 2 vezes embaixo, né, que ela é esperta. Pois é, pra vocês verem como é que eu estou muito esperta. Bom, agora, essas aqui são as correlações com os tempos verbais, uma introdução aqui, principalmente quando eu falo de conceitos, tá? Porque agora eu vou falar com vocês, quero muita atenção, porque essa é a regra mais importante, eu vou dividir ela em 2 partes, tá? A primeira aqui, inclusive deixa eu abrir aqui, vai me dizer da nossa frase aqui no futuro do presente, onde se correlaciona aqui com o tempo, tanto do presente quanto do futuro, eu vou observar aqui, tá? Então, eu sempre vou buscar respeitar o marco temporal da fala, né? Buscar respeitar o tempo da referência aqui das ações que estão acontecendo, muito importante, porque eu sempre vou observar sempre o começo dessa sentença, né? Com o presente e depois com o futuro que vai poder ser relacionado aqui, que vai ser sempre parecido aqui com o futuro pretérito, tá bom? Por exemplo, prometo que estudarei mais. Quando eu falo, olho para isso, esse prometo, ele está no presente, né? Que estudarei mais, tá? Esse estudarei aqui, ele está no futuro do presente, né? Aqui, olhando para essa composição. E no segundo momento, eu vou observar também o futuro do pretérito, né? Que ele vai buscar se relacionar com o tempo pretérito, né? E no último exemplo eu coloquei, eu morreria se ele descobrisse, né? Eu morreria aqui, futuro do pretérito, e se ele descobrisse aqui o pretérito imperfeito subjuntivo, tá bom? Então a gente vai observar isso. Eu coloquei aqui alguns outros exemplos, como farei tudo o que eu puder, né? Ainda observando esse futuro do presente. Juro que não deixei mais de revisar. Onde quer que eu vá, eu levarei você no olhar, né? Tem aquela música, né? Onde quer que eu vá, eu levarei você no olhar, né? A gente percebe essa música aqui. Onde quer que eu vá, eu levo você no olhar. Eu morreria se descobrisse, é o nosso exemplo aqui do futuro do pretérito, tá? Então, guarda futuro do presente e futuro do pretérito aqui, como o que a gente tem que observar como as regras mais importantes, tá bom? Anotações aí feitas, exemplos aqui passados. Vamos para as outras correlações que vamos chamar aqui de clássicas, tá bom? Eu vou pegar um exemplo aqui principal. Estava estudando raciocínio lógico, matemático. Nossa, que loucura! Matéria maravilhosa, né? Quando meu cachorro acendeu um charuto. O verbo aqui estava, né? Tá no pretérito imperfeito. E quando eu apareço aqui com o acendeu, eu vou encontrar o pretérito aqui também, no caso perfeito, tá bom? Uma ação aqui está se
interrompendo a outra, percebe? Ou pode até estar ocorrendo simultaneamente. Por exemplo, eu estudava enquanto ele soltava a fumaça pelo nariz, né? Eu vou ver, encontrar aqui uma correlação entre eles, típica aqui de um registro literário, inclusive, parece errado, né, quando eu falo isso, mas veja, é aceito pela nossa tradição aqui da língua. Então, caso eu tenha uma oração que seja causal e ainda venha introduzida aqui pela conjunção, no caso, como, né, eu, seguida, inclusive, pelo verbo, né, no pretérito perfeito do subjuntivo, eu vou fazer e vou perceber que é possível acontecer aqui essa correlação, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui, como chovesse, né? Não podemos sair de casa, né? O caso mais causal aqui, né? Então, não saímos, né? Nesse caso, porque chovia, né? E é uma forma que chovesse, né? Como chovesse, né? Em orações causais introduzidas por como. É muito formal, né? Como chover se não podemos sair de casa, tá certo, correto eu falar isso, tá bom? Vai despencar na nossa vida. Então, observe esses exemplos. Veja o que você malha. É preciso que você estude. Quando terminarem, esse carro já teria morrido. Quando terminar, estarei dormindo. Nossa, quando terminar de ter morrido, que trágico. Peraí, gente, volta lá. Então, quando terminarem, estarei dormindo. Se eu tivesse esse carro, já teria morrido, agora sim, né? Vi que trouxe um presente, tá? Essas são outras, tem mais aqui. Sugiro que procure um psiquiatra. Me chamam de doido? Sugeri que procurasse um psiquiatra. Espero que tenha procurado um psiquiatra. Esperei que tivesse procurado um psiquiatra. Olha só, esperei. Né? Rebuscado, né? Acontece bonito, né? Você fala, nossa, até é bonito, tão bonito que eu tô estranhando. Pois é, a gente tem essa tendência, tá? A gente vai encontrar também aqui as questões das substituições válidas, tá? Vamos olhar aqui, ó. Tem de ser fiscalizados, eu posso substituir por devem ser fiscalizados. Tem gerado nas últimas décadas, eu substituo por gerou nas últimas décadas. Tinha estado, eu substituo por estivera, né? E tenha sido, eu substituo por haja sido. Se pudéssemos, faríamos, eu substituo se pudermos, faremos, tá? Essas são substituições aqui válidas que possivelmente vai aparecer muito aí nas nossas provas na vida concursística, tá bom? Bom, locução verbal agora contra o tempo composto. O que é isso, Kelly, que você tá falando? Deixa eu abrir aqui, porque provavelmente vai pegar os exemplos aqui pra gente olhar, tá? Primeiro que eu vou olhar, nesse primeiro momento, para a voz passiva, meus queridos concursistas, tá? Eu vou ver que, inclusive, o participo ele vai querer concordar aqui, tanto em gênero quanto em número, aqui com o meu sujeito, tá? Que é um sujeito, veja, ele é paciente, ele vai buscar concordar com o seu referente, inclusive, tá bom? Por exemplo, eu fui assaltado, né? Então, eles foram assaltadas, né? Quer dizer, elas foram assaltadas, né? Então, eu concordei aqui com o gênero e com o número, né? Passou do masculino, foi para o feminino e ainda coloquei no plural, né? O particípio aqui é formador dentro do nosso tempo composto. Se a gente observar ele agora na voz ativa, ele não vai se flexionar, por exemplo. Elas têm estudado muito, sabe? Estou olhando para a voz ativa, não vai se flexionar. Eu também vou ver que eu vou encontrar as seguintes divisões, né? Na voz passiva, eu vou encontrar ela como analítica, ou seja, eu vou encontrar o ser mais o particípio, por exemplo, casas são vendidas, né? Ou sintético ainda, voz passiva sintética, onde eu vou ter um verbo transitivo direto, mas aí também, né, um verbo transitivo direto e indireto, mais uma partícula ser. Então, vende-se casas. Tá? É uma característica, tá? Ser mais particípio configura como voz passiva analítica. Se eu encontrar um verbo transitivo direto ou direto e indireto com a partícula ser, eu também identifico que são voz passiva, tá bom? Quando eu olho aqui para a locução verbal do tempo composto, eu vou encontrar a presença do verbo ter e do haver, né? Mais o particípio. Por exemplo,
tenho andado distraído, né? É um bom exemplo. A transposição aqui, né? Quando eu parar para fazer da voz ativa com o tempo composto para uma voz passiva, eu vou observar que esse tempo composto aqui ele não vai mudar. Como, por exemplo, o homem havia realizado sua missão, igual esse exemplo aí. Ele está na voz ativa com tempo composto. Agora, observe, a missão havia sido realizada pelo homem. Aqui se tornou uma voz passiva, né? Dentro, inclusive, com um tempo aqui composto, tá? O que vamos observar é que a voz passiva, analítica ou sintética, elas vão ser equivalentes aqui quando eu olho principalmente para a estrutura delas, tá bom? Então, cuidados que devemos ter nessa hora. Primeiro que a colocação pronominal, né? No caso de vir a substituir, como por exemplo, alguns pontos não foram contabilizados, né, na minha prova discursiva. Observe, não foram contabilizados. Aí eu quero substituir, né, alguns pontos não se contabilizaram. Olha só, coloquei o C logo depois do não na minha prova discursiva. Então, aqui eu criei uma próclise ainda aqui no nosso caminho, tá? Inclusive, deixa eu subir aqui, que senão não vai dar para ver, né? Esse último exemplo aqui que eu tô falando, né? Então, eu tô observando aqui as estruturas bem semelhantes. Aí, eu vou falar para você o que é errado, então, eu fazer aqui. Bom, eu não posso virar com o não, né? Alguns pontos não contabilizaram o C. Não coloca o C depois do verbo, se coloca antes, logo após o não. Por isso que não se contabilizaram, tá? Porque quando eu tenho essa palavra negativa, ela vai sempre atrair aqui o pronome antes do meu verbo, tá bom? Guarda essa informação, porque ela é muito cara de perguntas de prova, tá? Falar sobre as vozes verbais aqui. Agora sim, vamos ver os conceitos, tá? Que vai fazer muito sentido, principalmente com o que eu disse anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Vozes verbais aqui, elas vão sempre indicar a relação do meu sujeito com o meu verbo. Relação sujeito e verbo. A nossa sintaxe aqui, que a gente tem que observar nessa estrutura, é bem básica, se pararmos para ver, né? É só sujeito com o verbo. E aí eu vou identificar se está sendo um sujeito agente ou se ele está sendo um sujeito paciente. É a nossa missão aqui identificar. Primeiro com a voz ativa, né? Nosso primeiro tipo, voz ativa. O que eu tenho que observar? Que o sujeito aqui, ele é agente, ele que vai praticar a ação. Aí eu tenho um exemplo aqui lindo para podermos ver. O policial, que é o nosso sujeito aqui, deteve os criminosos. Veja, o nosso policial, o nosso sujeito, ele está praticando a ação aqui de deter os criminosos, percebe? Ele é o nosso agente aqui, né? A gente costuma falar que os agentes policiais são agentes, né? A gente observa muito isso, os agentes da polícia, né? Então, eles são agentes, voz ativa, né? E o meu sujeito está praticando. Bom, mas eu também tenho a possibilidade de encontrar a voz passiva, onde meu sujeito, ele não é mais agente, ele é paciente agora, ou seja, ele que sofre a ação. E aí eu vou ter um exemplo aqui. Os criminosos, né, eles foram detidos pelo policial. Veja, esse sujeito aqui, os criminosos, eles estão sendo detidos. Não é mais o policial aqui que está como agente. São os criminosos, né? Eles que estão sofrendo aqui a ação do policial, né? Eles que são sujeito aqui com muito foco, sujeito paciente, estão sofrendo com o policial. Ou ainda tem esse exemplo aí que é muito legal, ó. Detiveram-se os criminosos. Lembra que eu comentei? Para identificarmos a voz passiva, nós vamos encontrar a partícula C. É um fator determinante, inclusive, para identificar uma voz passiva. Se apareceu a partícula C, é voz passiva, tá bom? Aí a gente vê, detiveram-se os criminosos, né? Então, ó, eles foram detidos, né? Então, eles estão sofrendo aqui uma ação de serem detidos, né? Então, é muito legal quando a gente consegue observar essas relações, né? E mais uma vez, eu venho falando isso desde as primeiras aulas aqui, gramática. A gramática é a nossa base mãe para redação, para escrita de texto, para discursiva. Então, quanto a gente mais entender, mais rápido entendermos, no caso, a voz passiva e a voz tanto ativa aqui, vai nos ajudar muito a nossa elaboração. Então, atenção com essa aula aqui.
tá? Porque ela é muito também aplicada aqui para nossa redação, tá bom? Ou discursiva, dependendo do concurso que você fizer, tá? Mas também temos a voz reflexiva, aquela que faz reflexão, né? Ela fica refletindo da vida. Vamos ver, ó. Ele, o sujeito, ele pratica ação em si mesmo, é ele com ele mesmo, tá? Então, ele é agente e paciente ao mesmo tempo, porque ele tá fazendo algo com ele mesmo. Vamos observar, ó. Os criminosos, eles se entregaram à polícia, veja. Olha só que legal, né? Não foram os policiais que foram lá e prenderam ele. Não, o próprio criminoso, né? Que fez a ação de se entregar, né? Ele vai ele mesmo, né? Ele tá se entregando por algo que ele fez, né? Então, os criminosos se entregaram à polícia, né? Ele mesmo tomou essa atitude, né? Observa, né? A concordância com a realidade. Não tem nada a ver aqui com coisas do imaginário, né? Surreal. É simples. Olha esse outro exemplo. O menino se feriu com a faca, ou seja, ele mesmo praticou algo com ele, né? Então, é um agente aqui que a gente olha que pratica ação e recebe ação ao mesmo tempo, por isso é reflexivo. E olha só, eles deram-se após a tragédia uma segunda chance, né? Aí você observa, nossa, eles mesmos conseguiram fazer isso com eles. E nós, nos dois primeiros exemplos, o ser aqui tem uma função de objeto direto, percebe? O ser aparecendo como objeto direto, né? No último, de objeto indireto, deu a si, né, também. Então, é muito importante a gente entender. Lembra, o objeto direto, ele não tem a bonita da preposição, tá? Bom, temos a voz que é reflexiva aqui, mas também vamos encontrar, deixa eu fechar, porque senão fica muita coisa aqui aberta, a voz reflexiva recíproca. Que no caso, os sujeitos, eles praticam uma ação. Veja, eu falei sujeitos no plural, tá? Os sujeitos praticam uma ação. Porque é uns nos outros mutuamente. Não adianta você ter um sujeito aqui sozinho fazendo ação, não. Não. Porque, ó, olha exemplo. Os criminosos, no plural, se abraçaram na prisão. Olha só, uns nos outros mutuamente. Então, precisa de mais de um. Por isso que eu falei. Observa, os sujeitos estão aqui no plural. Precisa de mais de um sujeito para que você consiga identificar. Muito legal a língua portuguesa, né? Quando a gente para estudar e entender os detalhes, né? Das práticas para entender, principalmente, as diferenças entre voz ativa, passiva, reflexiva e reflexiva recíproca, né? A voz reflexiva aqui, elas têm essas duas divisões, mas se a gente puder para perceber aqui, uma tem que ser um sujeito simples, né, no singular, a outra precisa que seja no plural, né, porque depende de mais de um, né, para poder realizar aqui a ação. Então, eu vou encontrar casos aqui, meus queridos, onde o verbo vai ter um sentido aqui no passivo. Por exemplo, levei um soco, tá? Sintaticamente, quando eu observo isso aqui, eu vejo que a voz é ativa, né? Porque eu estou observando, inclusive, um sujeito aqui sintático, onde ele está praticando a ação, tá bom? Vamos encontrar ainda a possibilidade de divisão de voz passiva, tá? Ela pode ser analítica, pode ser sintética pronominal, tá? O que mais vai cair na nossa prova, na hora do nosso concurso lá, é a conversão, tá? Da voz ativa para a nossa voz passiva. Ou também os tipos de voz passivas aqui que a gente vai ter que analisar, tá bom? E identificar. O que devemos saber aqui para poder encararmos uma prova tranquilamente? Bom, primeiro identificar o sujeito, né? Que ele vai estar sempre ligado ao verbo, né? Então, ele vai ser ou agente ou paciente aqui, claro, e observar e saber também sobre o objeto direto. Lembra? É o complemento verbal, da necessidade de complementar verbalmente aquela frase inicial, só que eu não vou ter aqui a presença de uma preposição, meu querido, não vou. Então, muita calma, tá bom? Bom, eu vou ver e encontrar formas de conversão aqui. Deixa eu só ver se tá certinho. Isso mesmo. Vozes verbais aqui olhando para formas e conversão, tá? Primeiro, eu vou ver sobre a voz passiva aqui analítica, onde eu vou ter, né, aquele ser mais particípio, como eu falei, né? Eu vou encontrar uma conversão aqui do ativo para o passivo,
tá? É o nosso objetivo. Então, eu vou ver que o sujeito aqui, ele tem uma voz ativa. Ele vai virar um agente da passiva aqui. Então, o meu objeto aqui que eu vou analisar, direto aqui da ativa, ele vai se transformar também em sujeito paciente na passiva. Como assim, Kelly? Não entendi. Vamos, por exemplo. Tem aqui. O desafiante derrotou o campeão, né? Estamos aqui falando de uma voz bem ativa, né? Deixa eu, inclusive, até vir mais pra cá. Pronto, assim dá para enxergar. O desafiante derrotou o campeão, voz ativa. Eu quero transformar para voz passiva, né? Que é o nosso objetivo. Eu vou pegar aqui desafiante é o nosso sujeito e o campeão é o nosso objeto direto. Ele que vai para frente. Observa, ó, o campeão foi derrotado pelo sujeito que virou agora desafiante, né? Então virou voz passiva aqui analítica, porque eu estou trabalhando aqui com ser mais particípio, tá bom? Eu tenho que observar essa regrinha da voz passiva analítica, ser mais particípio. Eu fiz essa troca, tá bom? Mas existe uma segunda possibilidade ainda para analisarmos. Veja só, a voz passiva sintética aqui do pronominal, né? Onde eu vou ter a presença de verbo transitivo direto, mas a partícula C. Como é que fica no exemplo isso? Veja, derrotou-se o campeão, né? Eliminaram-se nossa esperança, né? O campeão aqui é o nosso sujeito paciente, né? A gente observa. E nossas esperanças é o nosso sujeito paciente aqui também, tá bom? Então, eu vou encontrar a transposição aqui para a voz passiva, que vai me pedir para que eu dependa, inclusive, de um objeto direto, dentro da voz ativa. Então, eu tenho que observar tudo isso aqui para poder passar. Mas ainda tem também a possibilidade da voz passiva analítica para a nossa sintética, onde eu vou, inclusive, encontrar uma locução passiva. Ela vai virar pronome aqui, mais a passivador, inclusive, tá? O agente da passiva, nesse caso, meus queridos, observa, ele fica implícito, escondidinho. E o tempo e modo desse verbo, ele é mantido ao longo de toda a transposição. Ou seja, não vai me revelar, inclusive, quem pratica a ação. Quando eu vou encontrar uma voz passiva, é importante eu ver que para omitir o agente da ação, eu preciso ver que essa voz passiva precisa focar no seu sujeito paciente, tá bom? Já vê que ela é, inclusive, aqui muito usado quando o autor não sabe, tá? Ou também não quer revelar quem que é o agente que está determinada nessa ação, tá? Então, por exemplo, eu vou encontrar um fato, né? O agente da passiva, não aparece uma voz aqui passiva sintética. Vai ser possível transpor ele, tá bom? Uma sentença aqui que eu tenho que sempre observar nela é a voz ativa com o sujeito indeterminado, tá? Ambas as estruturas aqui eu vou ver que o sujeito ficará bem escondidinho. Por exemplo, olha só, a esposa flagrou aqui o homem comendo Nutella escondido. Essa é a nossa voz ativa, nosso primeiro exemplo, percebe? O homem foi flagrado aqui pela esposa comendo Nutella escondido, voz passiva analítica, né? Ainda com agente claro, né? A esposa, né? Que flagrou, né? Flagraram o homem comendo Nutella escondido. Olha só, já estamos diante aqui de uma voz ativa com sujeito indeterminado, na terceira pessoa do plural. Olha só que interessante, né? Então, a gente consegue perceber. E olha o último, flagrou-se, né? O homem comendo Nutella escondido. Já uma voz agora passiva sintética, né? E veja, essa voz aqui desse último caso é menor, né? Então, traz somente o C, flagrou-se, né? A gente está vendo o verbo transitivo direto, mais a partícula C. E vamos ver que sem uma locução aqui passiva com um particípio, tá bom? Essas são as observações, tá? A gente viu a possibilidade da voz passiva para analítica. Aqui, voz passiva analítica para sintética, vimos da passiva analítica. A gente vai sempre observar, tá? Passiva sintética, tá bom? É importante vocês fazerem as anotações aí, as observações em todo esse momento, tá bom, meus queridos? Bom, deixa eu voltar aqui para vermos, né, melhor. Para falar sobre a impossibilidade aqui de conversão para voz passiva, eu também tô de olho aqui em quem tá deixando a chuva de likes. É muito importante a chuva de likes aqui no nosso vídeo, se tá te ajudando principalmente, tá bom? Bom, vamos lá.
A voz passiva aqui, ela quer me pressupor alguma coisa, tá? Que tem alguém aqui praticando uma ação. E paciente, de um lado, também recebendo os seus efeitos, né? Então, alguém pratica, alguém recebe, né? Então, alguns verbos, vamos observar, eles, por sua semântica, né? Eles, ao assumir um sentido passivo, primeiro, ele não aceita uma transposição de voz passiva, tá? Como, por exemplo, eu vou encontrar os verbos levar, ganhar, receber, tomar, aguentar. Deixa eu até abrir aqui, ó. Aguentar, sofrer, né? Pesar aqui no pito de massa, ou ter no ideia aqui de posse, e até mesmo haver aqui no sentido impessoal, tá? Então, não aceita a transposição da voz passiva esses verbos, tá? E não se aceita também a voz passiva com o verbo de ligação, porque são verbos aqui de estado, não de ação, percebe? Então, o importante aqui, o que eu tenho que levar para casa é que minha voz passiva, ela tem que ser sempre diretamente aqui relacionada, principalmente quando eu estou olhando para a existência aqui de um objeto direto na voz ativa, tá? Ele irá virar um sujeito paciente na voz passiva, tá? Mas se não for possível aqui eu transformar esse objeto direto em um sujeito aqui que seja paciente, eu não vou poder fazer essa transposição. Observa, né? Então, eu posso tirar uma conclusão que os verbos intransitivos e os transitivos indiretos não vão aceitar a voz passiva, tá? Por exemplo, eu tenho um caso aqui, tenho 50 anos, tive um cachorro, permaneceríamos fiéis, gosto de pessoas gentis, o dólar caiu muito ontem, choveu torrencialmente hoje, havia um artista na minha cela, levei um soco nos dentes da frente. Nossa, que violência, né? Bom, vamos continuar aqui, temos mais. A pergunta foi respondida, a multa foi paga aqui, né? Calma, vamos por partes, né? Essa primeira lista aqui, do tenho 50 anos, até levei um soco nos dentes da frente, a gente vai ver que eles não se aceita aqui o sentido passivo, por conta, inclusive, de apresentar aqui posse, existência, né? Apresentar os verbos intransitivos ou até mesmo transitivos indiretos. Então, a gente não consegue transformar eles, inclusive. Então, mesmo com o objeto direto, por exemplo, tive um cachorro. É o segundo exemplo, né? O verbo ter, ele não vai assumir sentido passivo aqui por conta da semântica, tá bom? E é incoerente eu falar aqui que um cachorro foi tido aqui por mim, né? Se eu transformasse, né? Mudasse, né? Essa transformação aqui. Uma observação aqui importante que temos que levar para casa. O verbo responder, o verbo obedecer e o verbo pagar não podem aparecer aqui na voz passiva, tá? Por exemplo, a pergunta foi aqui respondida, né? Que foi o que eu falei para esperar um pouquinho, né? Ou a multa foi paga, né? São exemplos que não podem aparecer, tá bom? O agente da passiva, ele pode ser introduzido pela preposição aqui, por, pelo e de, né? Pelo ou pela, né? Por exemplo, a quadrilha foi cercada por policiais, ou pelos policiais, ou de policiais, tá? Então, a gente vê que pode sim ser introduzida, tá bom? Pelas proposições aqui. Só pra gente levar para casa e ficar tudo certo com isso, tá bom? Vamos encontrar aqui as implicações sintáticas da voz passiva, tá? O que eu quero falar aqui é que há uma estreita aqui relação da minha voz passiva com os diversos tópicos aqui de síntese, tá? Especialmente aqui falando, queridos, se o C aqui, a partícula C, ela for a passivadora, tá bom? Eu vou precisar de uma análise aqui bem sintática. Vamos lá. Cuidado aqui com o caso da nossa pegadinha. Eu já trouxe ela aqui logo de cara, quer ver? Não se espera que o governo resolva tudo sozinho. Aí ele vem e me pergunta que o governo resolva tudo sozinho, ele é um complemento verbal, né? Típica pergunta, né? Você fala, quem espera, espera algo, né? Então, sim, que o governo resolva tudo sozinho. Não, vamos observar isso. Dentro da nossa voz passiva analítica, a gente vai ver que, deixa eu abrir aqui com vocês, não se espera que o governo resolva tudo sozinho, ou não é esperado que o governo resolva tudo sozinho, ou não é esperado isso, tá?
que eu tenho que observar isso? O sujeito paciente, isto aqui não é esperado, tá? Eu tenho que observar que o ser, ele indica um sentido aqui sempre passivo, né? Como eu já estou falando isso desde o início da aula de hoje. Somente vai ser possível na voz ativa utilizar esse isto, né? Não esperado isso. Vamos observar que seria, ó, eu espero que o governo resolva tudo sozinho. É a mesma coisa se eu puder substituir, espero isto, né? Aí sim seria possível aqui o complemento verbal, tá? Mas se eu estiver me deparando aqui com a voz passiva e ainda identifiquei a partícula aqui berrando na minha cara, se, né? Eu sei que é passivo aqui, então eu não faço isso, né? Não vou completar aqui com um complemento aqui verbal, tá? Então, muita atenção com esse caso, tá bom? Agora, para fecharmos a nossa aula sobre a voz passiva, quando eu vou comparar com o nosso índice aqui de indeterminação do sujeito. A nossa voz passiva, ela sempre vai precisar depender do nosso objeto direto, tá? Que ele está na ativa também, tá bom? Deseja-se um futuro melhor, por exemplo, ou visa-se a um futuro melhor, né? Somente quando for verbo transitivo aqui direto ou verbo transitivo direto e indireto, eu posso ter a voz passiva. Então, meu objeto aqui direto, dentro da voz passiva, ele vai virar um sujeito paciente na voz passiva. O sujeito aqui, inclusive, que eu estou falando, não pode vir preposicionado, meus amores. Então, quando eu encontrar verbo transitivo indireto mais a nossa partícula ser, vai ser sempre sujeito indeterminado. Eu sempre tenho que observar, verificar aqui com calma o verbo, né? No caso, se ele vai pedir aqui a presença de uma preposição, tá bom? Por exemplo, precisa-se de médicos, né? Não há aqui um objeto direto, não há sujeito paciente, então. Olha outro caso, acredita-se em deuses, não há objeto direto também, não há sujeito, né, paciente aqui, não falamos disso. Não é disso que vamos falar, né, então, termos em tempo, trata-se de outros muitos assuntos, por exemplo, eu vou falar de verbo transitivo indireto, mas a partícula ser, já entendi que é sujeito indeterminado, então não há objeto direto ou sujeito aqui, paciente, guarda isso, tá bom? Lembre-se também, queridos, que os verbos intransitivos e os de ligação não vão pedir complemento, eles se bastam, não tem objeto, não vai aceitar a voz passiva. E se o verbo for intransitivo e vir ainda acompanhado da nossa partículazinha ali do ser, é sujeito indeterminado, mesmo vindo com um C, né? Que a gente fala, apareceu a partícula C, é voz passiva. Não. Estamos falando de verbo intransitivo. Olha antes da partícula C, o que vem antes. O que ele está me querendo dizer, né? Vamos interpretar. Português é isso, interpretar. Não achar que é só regra atrás de regra. Precisamos interpretar o que estamos lendo e entender aqui as regras. Por exemplo, vive-se bem aqui, né? Eu vou sempre observar aqui também, sempre se está sujeito a erros também é um exemplo. Então, cuidado aqui com a voz reflexiva, para finalizar mesmo. O agente pratica a ação, mas sofre seus efeitos. Lembra? Tudo ao mesmo tempo? Troque o ser por si mesmo, né? E vamos observar aqui a coerência do que eu estou transformando, tá? E eu vou observar também o tipo de verbo, né? Porque ele vai ser uma forte pista aqui para eu entender a função sintática aqui. Porque se eu encontrar a presença da voz passiva ou sujeito determinado, eu vou ter que fazer essa análise, tá? E confira sempre aqui o sentido do nosso texto, tá? Vamos sempre buscar aqui, meus queridos, ver o sentido, se é passivo, se é reflexivo, né? Se é verbo sim sujeito aqui, se é conhecido no texto, tá? Quero ver aqui a chuva de likes. Adorei a presença de vocês aqui hoje. Espero que vocês também estejam aproveitando muito os nossos estudos. Nos vemos na nossa próxima aula, ó. Tchau, tchau.